Critérios integrados para a estruturação de exercícios de técnica esportiva, uma abordagem multidisciplinar baseada em evidências direitos autorais. Em um cenário esportivo marcado por alta competitividade, monitoramento de desempenho em tempo real e grande exposição midiática, clubes, escolas, academias e federações necessitam de metodologias de treinamento que transcendam o improviso e se baseiem em critérios objetivos, mensuráveis e cientificamente validados. A organização de exercícios de técnica esportiva a partir de 14 critérios fundamentais, englobando especificidade motora, clareza de objetivos técnicos, progressão pedagógica, segurança biomecânica, estímulo à tomada de decisão, engajamento e mensurabilidade do desempenho, entre outros, oferece um diferencial estratégico para contratantes de palestras, cursos e programas de formação de treinadores. Linhas de pesquisa e de intervenção profissional podem incluir, por exemplo, a auditoria científica de sessões de treino, a construção de bancos de exercícios validados por indicadores de desempenho, a formação continuada de treinadores com foco em aprendizagem motora e prevenção de lesões, bem como o desenvolvimento de protocolos de controle de carga que integrem qualidade técnica e intensidade fisiológica. Argumentos de impacto para gestores e contratantes repousam na possibilidade de reduzir lesões, otimizar o tempo de treino, aumentar a transferência das habilidades para a competição e padronizar processos formativos com base em evidências. Palestras e treinamentos que tratem desse modelo de 14 critérios, de forma aplicada e adaptada à realidade de cada modalidade e nível competitivo, tendem a aumentar o retorno esportivo e institucional, fortalecendo a imagem de excelência técnica, responsabilidade científica e cuidado com o atleta em todas as fases do desenvolvimento esportivo. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados ***. Resumo. A estruturação de exercícios para o desenvolvimento de técnicas esportivas constitui um eixo central na qualidade do processo de treinamento e na efetividade da aprendizagem motora. Este artigo analisa, de forma crítica e integrada, 14 critérios fundamentais que caracterizam um exercício técnico apropriado, eficaz e bem estruturado: especificidade motora, objetivo técnico claramente definido, adequação ao nível de desenvolvimento do praticante, progressão pedagógica, controle da complexidade, qualidade de execução técnica, feedback, retorno de informação, eficaz, transferência para a situação real de jogo, controle da intensidade e do volume, variabilidade controlada, estímulo à tomada de decisão. Segurança biomecânica, engajamento e motivação, mensurabilidade e observação do desempenho. Amparado em referenciais clássicos e contemporâneos da aprendizagem motora, da pedagogia do esporte, da biomecânica e das ciências do treinamento, o estudo propõe um modelo analítico que permite avaliar e redesenhar exercícios técnicos em diferentes modalidades, níveis competitivos e faixas etárias. São discutidas as implicações pedagógicas, fisiológicas e psicológicas da aplicação sistemática desses critérios, bem como suas interfaces com abordagens como a prática deliberada, prática planejada e focada em melhorias específicas, e a abordagem baseada em restrições, isto é, um método que manipula limites da tarefa, do ambiente e do próprio atleta para favorecer o aprendizado. Conclui-se que a adoção de um sistema de critérios integrados qualifica a prática de treinadores, favorece a prevenção de lesões e potencializa a transferência das habilidades para o contexto competitivo, configurando uma agenda promissora de pesquisa e intervenção profissional. Palavras-chave: pedagogia do esporte, aprendizagem motora, treinamento esportivo, exercícios técnicos, planejamento do treino. Introdução. A qualidade dos exercícios propostos em sessões de treino técnico constitui um dos determinantes centrais do desempenho esportivo a médio e longo prazos. Embora a literatura em ciências do esporte, aprendizagem motora e pedagogia do esporte tenha evoluído significativamente nas últimas décadas, Schmidt, Lee, 2019, Magill, Anderson, 2017, ainda é comum observar, na prática cotidiana, sessões de treinamento baseadas em exercícios pouco específicos, mal definidos em termos de objetivos, com controle insuficiente de carga e escassa integração entre dimensões técnica, tática, física e cognitiva. Tais lacunas podem comprometer a aprendizagem, aumentar o risco de lesões e reduzir a transferência das habilidades treinadas para a situação real de jogo. Bompa, Busicelli, 2019, Greco, Benda, 1998. A partir de uma perspectiva multidisciplinar, que envolve a aprendizagem motora, a biomecânica, a psicologia do esporte, a fisiologia do exercício e a pedagogia, este artigo parte da premissa de que um exercício técnico esportivo pode ser considerado apropriado e bem estruturado quando atende, de forma integrada, a 14 critérios fundamentais.
Esses critérios abrangem desde a especificidade motora, entendida como a capacidade do exercício de reproduzir padrões de movimento, gestos técnicos e demandas neuromusculares similares às da modalidade, até aspectos mais complexos, como a possibilidade de mensurar o desempenho, controlar a variabilidade das tarefas e favorecer a tomada de decisão em ambientes dinâmicos, especialmente em esportes coletivos e de situação. Garganta, 1997, Davids, Batton, Bennett, 2008. O problema de pesquisa que orienta este estudo pode ser sintetizado na seguinte questão: de que maneira a organização de exercícios técnicos com base em 14 critérios integrados pode qualificar o processo de ensino, aprendizagem, treinamento e potencializar a transferência das habilidades para o contexto competitivo, em diferentes modalidades e níveis de rendimento. A hipótese central é que a adoção sistemática desses critérios, articulados a teorias contemporâneas da aprendizagem motora e do treinamento esportivo, conduz a uma prática pedagógica mais consciente, eficiente e segura, com benefícios tanto para o desempenho quanto para a saúde dos praticantes. O objetivo geral do artigo é analisar criticamente esses 14 critérios, relacionando-os a conceitos-chave da aprendizagem motora, da teoria do treinamento e da pedagogia do esporte, e propor um modelo de análise e desenho de exercícios que possa ser aplicado por treinadores, professores e preparadores físicos. Como objetivos específicos, busca-se discutir o fundamento teóricos de cada critério, evidenciar sua relevância prática nas diferentes fases de desenvolvimento do atleta, confrontar abordagens clássicas, mais prescritivas, com abordagens ecológicas e baseadas em restrições, e indicar implicações para a formação de treinadores e para a pesquisa científica na área. A justificativa para este estudo reside tanto na relevância acadêmica quanto na utilidade prática. Em termos acadêmicos, a necessidade de sínteses que aproximem a teoria de aprendizagem motora, frequentemente apresentada de forma abstrata, das decisões concretas de construção de exercícios no campo, na quadra ou na piscina. Newell, 1986, Tani et al., 2011. Em termos aplicados, treinadores e professores demandam referenciais claros que orientem a elaboração de exercícios eficazes, seguros e motivadores, especialmente no contexto de iniciação esportiva e categorias de base, em que erros metodológicos podem gerar desistência precoce, erros técnicos cristalizados e maior risco de lesões. Cote, Lidor, Reckfort, 2009, Bohm, 2000. Do ponto de vista teóricos, a abordagem aqui adotada dialoga com modelos de processamento de informação, que enfatizam o planejamento, a execução e o controle dos movimentos. Schmidt, Lee, 2019, e com abordagens ecológicas, que ressaltam a interação dinâmica entre indivíduo, tarefa e ambiente, frequentemente denominadas abordagens baseadas em restrições, isto é, modelos que manipulam sistematicamente as limitações impostas ao praticante para estimular soluções motoras adaptativas. Davids, Batton, Bennett, 2008, Renshaw et al., 2019. Além disso, conceitos como prática deliberada, prática planejada, intencional e focada em aspectos específicos do desempenho, Erickson, Cramp, Teske Homer, 1993, e periodização do treinamento, Bompa, Buzichelli, 2019, Platonov, 2015, oferecem base para compreender como os exercícios técnicos se inserem em planejamentos macro, meso e microestruturais. Assim, o artigo estrutura-se em um desenvolvimento que discute, de forma articulada, cada um dos 14 critérios fundamentais, relacionando-os às teorias de referência e exemplificando sua aplicação em diferentes contextos esportivos. Ao final, apresenta-se uma síntese conclusiva com recomendações para a prática profissional e para futuras investigações científicas. Desenvolvimento. A especificidade motora constitui um dos princípios centrais para a efetividade de exercícios técnicos. Segundo Schmidt e Lee, 2019, a transferência de aprendizagem é maior quando a semelhança entre as condições de prática e as condições de execução da habilidade em situação real. Isso inclui padrões motores, ritmo, velocidade, direção das forças, tempo de reação e exigências perceptivas. Em termos práticos, exercícios que reproduzem, com alto grau de semelhança, os gestos técnicos e as situações de jogo tendem a promover adaptações neuromusculares mais funcionais e economias de tempo no processo de aprendizagem. Quando um exercício se distancia excessivamente das demandas reais da modalidade, ainda que seja fisicamente intenso, sua contribuição para a performance específica tende a ser limitada, especialmente em níveis intermediário e avançado de rendimento. Bompa, Buzichelli, 2019. O objetivo técnico claramente definido é outro critério estruturante. Magill e Anderson, 2017, enfatizam que a clareza do objetivo da tarefa é determinante para a focalização da atenção e para a qualidade do feedback, entendido como o retorno de informação fornecido ao atleta.
Um mesmo exercício pode assumir características muito distintas se o foco recair sobre a precisão do passe, a velocidade de execução, a tomada de decisão frente à pressão adversária ou o ajuste postural para reduzir o risco de lesões. Ao explicitar, em linguagem acessível, o foco técnico prioritário de cada exercício, o treinador favorece o alinhamento entre intenção, execução e correção, reduzindo estímulos genéricos que confundem o praticante e dificultam o monitoramento da evolução. A adequação ao nível de desenvolvimento do praticante envolve considerar idade biológica, maturação motora, experiência prévia, nível técnico e condição psicológica. Greco e Benda, 1998, ressaltam que a iniciação esportiva demanda exercícios que privilegiem a exploração motora, a diversidade de experiências e o prazer em aprender, enquanto o alto rendimento exige refinamento de detalhes técnicos e elevada capacidade de autorregulação. Em categorias de base, por exemplo, exercícios com alto grau de decisão tática e elevada velocidade podem sobrecarregar o sistema cognitivo e gerar frustração. Por outro lado, exercícios excessivamente simples e repetitivos, em atletas de elite, podem resultar em desmotivação e estagnação. A literatura sobre desenvolvimento de talentos esportivos mostra que a progressão inadequada de exigências está associada à desistência precoce e à perda de potenciais talentos. Cote, Lidor, Hackford, 2009. A progressão pedagógica, entendida como a evolução planejada do simples para o complexo, do lento para o rápido e do estável para o instável, organiza a sequência dos exercícios ao longo da sessão, da semana e da temporada. De acordo com Tani et al., 2011, a aprendizagem motora em ambiente esportivo é favorecida quando as tarefas são graduadas de modo a manter um nível ótimo de desafio, conceito que dialoga com a noção de zona de desenvolvimento proximal, ou seja, a faixa em que o praticante consegue avançar com apoio pedagógico adequado. Exercícios muito fáceis não estimulam a adaptação, enquanto tarefas muito difíceis geram excesso de erros e desmotivação. Nesse sentido, a progressão pedagógica deve articular critérios técnicos, físicos e cognitivos, bem como considerar princípios de sobrecarga e recuperação descritos pela teoria do treinamento, Platonov, 2015. O controle da complexidade refere-se à capacidade de ajustar, de forma consciente, o número de estímulos simultâneos, as exigências de tomada de decisão, a variabilidade ambiental e a quantidade de informações que o atleta precisa processar. Em esportes coletivos, por exemplo, a complexidade pode ser modulada pelo número de jogadores envolvidos, pela presença de oponentes, pela limitação espacial e temporal, ou pelas regras condicionantes, também chamadas de regras de condição, isto é, regras adicionais temporárias para modificar a tarefa. A literatura sobre abordagens baseadas em restrições mostra que a manipulação intencional da complexidade é um recurso poderoso para estimular a adaptação criativa, desde que não se perca a ligação com o gesto técnico prioritário. Davids, Baton, Bennett, 2008, Renshaw et al., 2019. A qualidade de execução técnica, embora pareça um critério óbvio, nem sempre é priorizada em contextos em que o volume e a intensidade física prevalecem sobre a precisão do gesto. Mayer, Ford e Ewett, 2011, ao estudarem mecanismos de lesões em membros inferiores, mostraram que padrões de aterrissagem e desaceleração mal executados aumentam significativamente o risco de lesões em ligamento cruzado anterior e outras estruturas articulares. Assim, exercícios técnicos devem criar condições para que o praticante concentre a atenção na forma correta, minimizando compensações motoras indesejadas. Isso implica, muitas vezes, reduzir momentaneamente a velocidade ou a carga para consolidar padrões eficientes, antes de introduzir maior intensidade e imprevisibilidade. O feedback eficaz, entendido como retorno de informação intrínseco, sensações do próprio atleta, e extrínseco, orientações verbais, visuais ou táteis do treinador, constitui um dos pilares da aprendizagem motora. Schmidt e Lee, 2019, destacam que a frequência, o momento e o conteúdo do feedback influenciam diretamente a retenção e a transferência de habilidades. Em exercícios técnicos bem estruturados, o desenho da tarefa facilita o feedback intrínseco, por exemplo, por meio de alvos visuais claros, marcações no solo ou referências sonoras. O feedback extrínseco, por sua vez, deve ser específico, objetivo e alinhado ao objetivo técnico prioritário, evitando correções excessivas que confundam o praticante. Recursos tecnológicos, como gravação em vídeo e aplicativos de análise de movimento, quando utilizados com critério, ampliam a qualidade do feedback visual e cinemático. A transferência para a situação real de jogo é um critério que conecta diretamente a qualidade do exercício à performance competitiva. Segundo Garganta, 1997, a modelação tática e técnica do jogo requer que os exercícios se aproximem, progressivamente, dos cenários reais de oposição, espaço, tempo e pressão psicológica.
Em esportes abertos, caracterizados por ambientes imprevisíveis e com múltiplas possibilidades de resposta, exercícios excessivamente fechados e descontextualizados podem gerar uma habilidade tecnicamente correta, porém pouco funcional em competição. Por outro lado, exercícios altamente situacionais, mas sem controle de variáveis técnicas básicas, podem resultar em automatização de erros. O desafio metodológico reside em equilibrar momentos de prática mais fechada, voltados ao refinamento de componentes específicos, com exercícios abertos, que estimulem percepção, antecipação e tomada de decisão. O controle da intensidade e do volume de prática deve ser compatível com o objetivo técnico, com o nível de condicionamento físico e com a fase da temporada. A literatura em treinamento esportivo mostra que fadiga excessiva compromete não apenas a precisão técnica, mas também os processos de consolidação da memória motora, especialmente em tarefas complexas. Bompa, Busichelli, 2019, Enoka, 2015. Em exercícios destinados à aprendizagem de um novo gesto ou à correção de um padrão inadequado, volumes muito altos e intensidades extremas podem aumentar a variabilidade de erros e cristalizar execuções incorretas. Em contrapartida, níveis moderados de carga, distribuídos ao longo do microciclo, favorecem a repetição de execuções corretas e o refinamento do controle motor. A integração entre controle de carga interna, por meio de percepção subjetiva de esforço, e carga externa, por meio de quantificação objetiva, é recomendada para garantir que o exercício técnico cumpra sua função sem sobrecarregar desnecessariamente o atleta. A variabilidade controlada do exercício consiste em introduzir variações planejadas de espaço, tempo, alvos e ritmo, mantendo a identidade do gesto técnico. Newell, 1986, e Schmidt e Lee, 2019, argumentam que a variabilidade de prática, quando bem dosada, amplia a capacidade de generalização da habilidade, preparando o atleta para lidar com perturbações e situações imprevistas. Em termos práticos, isso pode significar variar a distância do passe ou do arremesso, mudar o lado de execução, alterar o tipo de bola ou a superfície de contato, sempre preservando o foco na técnica prioritária. O excesso de variabilidade, sem critérios, pode descaracterizar o gesto e dificultar a aprendizagem, enquanto a ausência de variabilidade torna a habilidade frágil diante de mudanças ambientais, como adversários, piso, clima e ruído. O estímulo à tomada de decisão, quando pertinente à modalidade, é indispensável em esportes coletivos e de combate, em que a escolha da resposta motora adequada é tão importante quanto a execução em si. Williams e Ford, 2008, demonstram que atletas peritos diferenciam-se dos iniciantes não apenas por habilidades físicas superiores, mas também por capacidades de percepção, antecipação e tomada de decisão eficientes. Exercícios técnicos que incorporam elementos de escolha, leitura do jogo e resposta a estímulos variáveis contribuem para desenvolver essas capacidades, aproximando-se de abordagens ecológicas e do conceito de percepção-ação acoplada, ou seja, a integração entre o que o atleta percebe e a ação que realiza. Em estágios iniciais, contudo, é importante graduar a quantidade de decisões exigidas, para que não haja sobrecarga cognitiva. A segurança biomecânica é um critério que transversaliza todos os demais. A biomecânica do esporte demonstra que alinhamentos articulares inadequados, amplitudes exageradas, rotações forçadas e impactos repetitivos sem controle podem gerar microlesões cumulativas e episódios agudos de lesão. Enoka, 2015. Assim, exercícios de salto, aterrissagem, mudanças de direção e contato físico devem ser planejados com atenção a princípios como alinhamento do joelho sobre o pé, controle do tronco, estabilização do core, ou seja, a região central do corpo responsável pela estabilidade, e distribuição adequada de forças. Programas de prevenção de lesões, inspirados em protocolos baseados em evidências, mostram que a inclusão sistemática de exercícios com foco em técnica de aterrissagem, desaceleração e estabilidade reduz significativamente a incidência de lesões em diversas modalidades. Mayer, Ford, Ewett, 2011. O engajamento e a motivação do atleta, embora muitas vezes tratados como aspectos subjetivos, possuem forte impacto no volume de prática de qualidade ao longo do tempo. Weinberg e Gold, 2019, enfatizam que motivação não se restringe à vontade de treinar, mas inclui significado percebido das tarefas, sensação de competência e autonomia, e qualidade da relação treinador-atleta. Exercícios monótonos, sem variação e sem conexão percebida com o jogo, tendem a reduzir o envolvimento ativo e a atenção. Por outro lado, exercícios desafiadores, que proporcionam feedback claro de progresso, associados a metas realistas e comunicadas em linguagem acessível, promovem maior engajamento. A inclusão de elementos lúdicos, especialmente em crianças e adolescentes, pode ser decisiva para a adesão e para a permanência na prática esportiva.
A mensurabilidade e a observação estruturada do desempenho completam o conjunto de critérios analisados. Para além da observação subjetiva, recomenda-se que os exercícios permitam algum tipo de avaliação objetiva ou qualitativa sistematizada, como contagem de acertos e erros, tempo de execução, distância, precisão, fluidez de movimento ou escalas de avaliação técnica. A possibilidade de registrar dados ao longo do tempo, ainda que simples, facilita o ajuste fino dos exercícios, a comunicação de progresso ao atleta e a tomada de decisão sobre progressão ou regressão das tarefas. A literatura em controle de treinamento destaca que o monitoramento contínuo é fundamental para prevenir sobrecarga, detectar quedas de desempenho e validar a eficácia das intervenções. Bishop, Girardi, Mendes, 2011, American College of Sports Medicine, 2021. Ao integrar esses 14 critérios sob uma perspectiva multidisciplinar, configura-se um modelo de desenho de exercícios técnicos que dialoga com a prática deliberada, ou seja, uma prática estruturada, intencional e com objetivos específicos, e com abordagens ecológicas baseadas em restrições. Em vez de exercícios isolados, concebidos apenas a partir da experiência do treinador, propõe-se que cada tarefa seja analisada à luz de perguntas norteadoras. O gesto treinado é específico e representativo da modalidade. O objetivo técnico está claro para o atleta. O nível de complexidade é compatível com a fase de aprendizagem. A carga permite manter a qualidade técnica. Há variações planejadas que preparem o atleta para o imprevisível. O exercício estimula, quando necessário, a percepção e a tomada de decisão. O desenho da tarefa favorece feedback eficaz. Os princípios de segurança biomecânica e prevenção de lesões estão contemplados. Do ponto de vista interdisciplinar, a aplicação desse modelo exige diálogo entre diferentes especialistas. O preparador físico contribui com o controle de carga e a integração com capacidades físicas, o biomecanicista oferece análise dos padrões de movimento, o psicólogo do esporte auxilia na criação de contextos motivadores e na gestão de ansiedade e confiança, o fisioterapeuta colabora na identificação de riscos e adaptações preventivas, o pedagogo do esporte orienta a lógica da progressão didática. Essa articulação aproxima a prática de treinamento das melhores evidências científicas disponíveis, reduzindo a distância entre laboratório e campo esportivo, e configurando uma cultura de formação continuada baseada em reflexão crítica sobre os exercícios utilizados. Por fim, a adoção sistemática dos 14 critérios pode ser objeto de linhas de pesquisa aplicadas, como estudos observacionais sobre a qualidade dos exercícios em diferentes contextos, intervenções que comparem sessões planejadas com e sem base nesses critérios, investigações sobre impacto na incidência de lesões, no engajamento de jovens atletas e na evolução do desempenho técnico ao longo de uma temporada. Ao mesmo tempo, representa uma oportunidade de formação para treinadores, por meio de cursos, palestras e programas de certificação que utilizem esse modelo como referência para análise, construção e validação de bancos de exercícios técnicos em múltiplas modalidades. Conclusão. A análise dos 14 critérios fundamentais para a estruturação de exercícios de técnica esportiva permite afirmar que a qualidade do treino técnico não pode ser reduzida à mera repetição de gestos ou ao aumento indiscriminado de carga. A especificidade motora, a clareza dos objetivos técnicos, a adequação ao nível de desenvolvimento do praticante, a progressão pedagógica e o controle da complexidade constituem pilares para garantir que o exercício esteja alinhado às demandas reais da modalidade e às necessidades do atleta em cada etapa do processo formativo. Esses elementos dialogam diretamente com teorias de aprendizagem motora e de pedagogia do esporte, que ressaltam a importância do desafio ótimo e da contextualização das tarefas. A incorporação de critérios como qualidade de execução técnica, feedback eficaz, transferência para a situação de jogo, controle da intensidade e do volume, variabilidade controlada e estímulo à tomada de decisão aproxima a prática de treinamento de abordagens contemporâneas, como a prática deliberada e as abordagens baseadas em restrições. Tais critérios favorecem a consolidação de habilidades robustas e adaptáveis, com maior probabilidade de manutenção sob pressão competitiva, além de promoverem um processo de aprendizagem mais ativo, reflexivo e significativo para o atleta. A segurança biomecânica e o engajamento do praticante, por sua vez, reforçam que a excelência técnica não pode ser dissociada do cuidado com a integridade física e com a dimensão psicológica do treino. Exercícios planejados com atenção a alinhamentos articulares, controle de impactos e estabilidade, combinados a contextos motivadores, desafiadores e dotados de sentido, tendem a reduzir o risco de lesões e a aumentar a adesão ao treinamento a longo prazo. A mensurabilidade e a observação estruturada completam o modelo, permitindo que treinadores e equipes multiprofissionais monitorem a eficácia dos exercícios e realizem ajustes baseados em dados, e não apenas em impressões subjetivas.
Como aplicações práticas, recomenda-se que treinadores, professores e gestores esportivos utilizem os 14 critérios como um checklist analítico para avaliar e redesenhar seus exercícios técnicos, bem como para planejar sessões e ciclos de treino. Programas de formação e atualização profissional podem adotar esse modelo como eixo estruturante, integrando conhecimentos de aprendizagem motora, biomecânica, fisiologia e psicologia do esporte. Em termos de pesquisa, abrem-se perspectivas para estudos que validem instrumentos de avaliação da qualidade de exercícios técnicos, análises comparativas entre modalidades e níveis competitivos, e investigações sobre os impactos desse modelo em indicadores de desempenho, engajamento e saúde dos praticantes. Conclui-se que a adoção de critérios integrados para a estruturação de exercícios de técnica esportiva representa uma via promissora para aproximar teoria e prática, qualificar o processo de ensino-aprendizagem, treinamento e fortalecer uma cultura de excelência baseada em evidências científicas. Ao mesmo tempo, constitui um argumento robusto para a oferta de palestras, cursos e treinamentos que auxiliem instituições esportivas a organizar seus processos formativos com maior rigor metodológico, segurança e efetividade, em benefício de atletas, profissionais e organizações. Referências: 1. American College of Sports Medicine. ACSMS Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 11. ed. Philadelphia, Wolters Kluwer, 2021. 2. Bishop, D. Girardi, O. Mendes, B. A. Fatores determinantes do desempenho em esportes intermitentes de alta intensidade. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, V. 25, N. SP, P. 27 a 38, 2011. 3. Bomi, M. T. S. Talento Esportivo, Conceitos e Modelos de Desenvolvimento. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, V. 21, número 2, p. 7 a 21, 2000. 4. Bompa, T. O. Busicelli, C. Periodization, Theory and Methodology of Training. 6. ed. Champagne, Human Kinetics, 2019. 5. Cote, J. Lidor, R. Reckfort, D. ISSP Position Stand, to Sample or to Specialize. 7 Postulates about youth sport activities that lead to continued participation and elite performance. International Journal of Sport and Exercise Psychology, Abingdon, V. 7, número 1, p. 7 a 17, 2009. 6. Davids, K. Baton, C. Bennett, S. Dynamics of Skill Acquisition, a Constraints-Led Approach. Champagne, Human Kinetics, 2008. 7. Enoka, R. M. Neuromechanics of Human Movement. 5. ed. Champagne, Human Kinetics, 2015. 8. Erickson, K. A. Cramp, R. T. Task-Homer, C. The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. Psychological Review, Washington, V. 100, número 3, p. 363 a 406, 1993. 9. Garganta, J. Modelação tática do jogo de futebol, estudo da organização da fase ofensiva em equipas de alto rendimento. 1997. Tese, doutorado em Ciências do Desporto, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto, Porto, 1997. 10. Greco, P. J. Benda, R. N. Iniciação Esportiva Universal, da aprendizagem motora ao treinamento técnico. Belo Horizonte, UFMG, 1998. 11. Magil, R. A. Anderson, D. Motor Learning and Control, Concepts and Applications. 11. ed. New York, McGraw-Hill, 2017. 12. Mayer, G. D. Ford, K. R. Ewet, T. E. New Methodological Approaches to Training Lower Extremity Neuromuscular Control Immediate Injury Prevention in Female Athletes. Sports Medicine, Auckland, V. 41, número 1, p. 1 a 18, 2011. 13. Newell, K. M. Constraints on the Development of Coordination. In Wade, M. Whiting, H. T. A. Org. Motor Development in Children, Aspects of Coordination and Control. Dordrecht, Martinus Nijoff, 1986. p. 341 a 360. 14. Platonov, V. N. Teoria Geral do Treinamento Esportivo Olímpico. São Paulo, Forte, 2015. 15. Renshaw, e al. A Constraints-Led Perspective to Understanding Skill Acquisition and Game Design in Ecological Dynamics. Journal of Sports Sciences, Abingdon, V. 37, número 2, p.
1 a 11, 2019. 16. Schmidt, R. A. Lee, T. D. Motor Learning and Performance, From Principles to Application. 6. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2019. 17. Tani, G. et al. Aprendizagem Motora, Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro, Guanabara Kugan, 2011. 18. Ugrinovich, C. Barbante, V. J. Aprendizagem Motora e Performance Esportiva, Implicações Pedagógicas. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, V. 17, número 2, p. 147 a 158, 2003. 19. Weinberg, R. S. Gold, D. Foundations of Sport and Exercise Psychology. 7. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2019. 20. Williams, A. M. Ford, P. R. Expertise and Expert Performance in Sport. International Review of Sport and Exercise Psychology, Abingdon, V. 1, número 1, p. 4 a 18, 2008. 21. Scalia, A. J. et al. A Pedagogia dos Esportes Coletivos de Invasão, Jogos para a Aprendizagem do Basquetebol, Handebol, Futebol e Futsal. São Paulo, Forte, 2013. 22. Prado, L. S. Paes, R. R. Pedagogia do Esporte, Contribuições para o Ensino dos Jogos Esportivos Coletivos. Campinas, Autores Associados, 2012. 23. Reverdito, R. S. Scalia, A. J. Paes, R. R. Pedagogia do Esporte, Jogos Coletivos de Invasão. São Paulo, Forte, 2013. 24. Bento, J. O. Desporto, Discurso e Substância. Porto, Campo das Letras, 2004. 25. Bome, M. T. S. Rocha, C. M. F. Treinamento Desportivo, Estruturas e Organizações. São Paulo, Forte, 2017. 26. Gomes, A. C. Treinamento Desportivo, Estruturação e Periodização. 2. Ed. Porto Alegre, Artimed, 2009. 27. Malina, R. M. Bouchard, C. Baror, O. Growth, Maturation, and Physical Activity. 2. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2004. 28. World Health Organization, WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behavior. Geneva, WHO, 2020. 29. Galahu, D. L. Osmun, J. C. Goodway, J. D. Understanding Motor Development, Infantes, Children, Adolescents, Adults. 7. Ed. New York, McGraw-Hill, 2012. 30. Shepard, J. M. Young, W. B. Agility Literature Review, Classifications, Training and Testing. Journal of Sport Sciences, Abingdon, V. 24, número 9, p. 919 a 932, 2006. 31. Myers, N. L. et al. The Relationship of Training Load to Injury in Elite Youth Soccer Players. International Journal of Sports Physiology and Performance, Champagne, V. 15, número 9, p. 1 a 7, 2020. 32. Silva, M. A. et al. Efeito de diferentes formas de prática na aprendizagem de habilidades motoras em jovens atletas. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, Florianópolis, V. 22, E70001, 2020. 33. Costa, I. T. Greco, P. J. Garganta, J. Princípios Táticos do Jogo de Futebol, Conceitos e Aplicações. Revista Motriz, Rio Claro, V. 17, número 3, p. 511 a 524, 2011. 34. Marques, A. Gaiá, A. Educação Física Escolar e Promoção da Saúde, uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, Florianópolis, V. 19, número 4, p. 305 a 320, 2014. 35. Horn, T. S. Advances in Sport Psychology. 4. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2018. Hashtag Estudando como os Aprendendo como nunca.